pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal Latitude 10. Estamos aqui para a nossa terceira aula do nosso curso de História de Rondônia. O nosso curso que é oferecido na nossa plataforma do Latitude 10, www.latitude10.com.br. Lá você tem acesso a aulas extras, tá? Aulas exclusivamente para os assinantes e também material didático de apoio para essas aulas, tá bom, pessoal? Aqui nós só temos uma aula, que é essa aula disponível para todos gratuitamente, mas lá os assinantes têm mais benefícios. Então corre lá que está disponível o nosso curso na plataforma do Latitude 10. Bom, na aula passada nós falamos sobre a questão indígena, as guerras justas, os jesuítas, né? Todas as missões religiosas e a relação da coroa portuguesa com os indígenas. Hoje, na nossa aula, nós vamos continuar falando dessa questão indígena, mas agora com um cunho mais regional, mais Rondônia e com um aspecto mais atual, tá? Na perspectiva um pouco mais atual sobre a questão indígena e alguns povos. Eu não vou falar de todos os povos indígenas de Rondônia, porque são muitos e são muito diversos, com histórias totalmente diferentes. Então a gente precisaria aí de um curso só sobre os povos indígenas de Rondônia, porque é muita informação. Então eu tentei fazer aqui um compilado daqueles que eu julgo ser mais importantes, que podem aí cair na prova de vocês, que pode aparecer, tá bom? Então a gente vai retomar aqui aquela ideia, né, do início da ocupação humana na Amazônia, que a gente fala ali do período do Pleistoceno, do Holoceno, que é mais ou menos ali em torno de 20 mil anos atrás. Alguns autores vão dizer 30 mil anos, outros 20 mil anos, outros 14 mil anos. Aí fica ali ainda essa lacuna dentro da ciência, tá bom? Os primeiros grupos, então, a viver na nossa região aqui eram grupos nômades. Esses grupos viviam principalmente da caça, da pesca e da coleta. Isso a gente viu também na aula passada, um pouco sobre isso. E esses grupos aí, ao longo do tempo, teriam se fixado, né, se espalhado primeiramente pelo território e foram se fixando, tornando-se grupos sedentários, ou seja, grupos fixos em determinados territórios. E eles foram realizando alterações no sistema. Existem estudos que indicam que os povos indígenas, os povos nativos que aqui estavam, eles realizaram as primeiras alterações no ecossistema amazônico. Acredita-se que muito provavelmente, não grande parte, mas uma parte da floresta amazônica, ela tem a mão humana, ela foi ali, digamos que plantada por seres humanos que fizeram experimentações de espécies nativas e remodelando essas espécies. Ali fala assim, ó, o manejo de espécies florestais e experimentação de cultivo de pelo menos 8 mil anos. Há pelo menos 8 mil anos o homem já fazia isso. Exemplo disso, nós temos o cacau aqui da Amazônia, nós temos a mandioca aqui da Amazônia, o milho aqui da América, que foram culturas que foram se desenvolvendo e tantas outras, tá? Mas foram culturas que foram se desenvolvendo justamente, tá? Justamente pela ação humana de povos que aqui já viviam, que já dominavam essas técnicas de seleção de espécies mais rentáveis para a alimentação humana. E, é claro, sempre a gente vai citar poucos estudos e informações e sobre o consenso científico de que a Amazônia foi despovoada. O que aconteceu? Acredita-se, com os dados que nós temos atualmente, que grande parte da Amazônia ela foi despovoada justamente pelo contato com os europeus, com a chegada desses europeus, trazendo doenças que esses povos não tinham aí sequer algum tipo de defesa no seu organismo, principalmente gripe, sarampo e outras tantas doenças. Aí a gente vai começar a falar agora das lutas que foram travadas entre os portugueses, principalmente, e os indígenas, e entre os indígenas versus os próprios indígenas, porque isso aconteceu também. Na região dos rios Madeira, Mamoré e Guaporé, durante toda essa colonização portuguesa, era possível encontrar dois tipos de grupos indígenas. Os habitantes antigos, que já viviam nesse território, habitavam há muito tempo, bem antes da chegada dos europeus, e os povos que para lá migraram. Esses povos foram aqueles que foram sendo expulsos de territórios, principalmente aqui, pessoal, deixa eu desenhar aqui para vocês. Principalmente aqui dessa região do rio Amazonas, os povos que se encontravam nessas áreas, tá, nos estados que hoje compreendem os estados do Pará, do Amazonas, parte do Amapá,
do Maranhão também, esses povos eles foram migrando para as regiões, tá? Para as regiões que ainda não tinha a influência dos portugueses, dos colonizadores. Então eles foram se direcionando para outras regiões da floresta, tá? E os povos que viviam aqui na América Andina também se direcionaram para essas áreas. O que isso aconteceu? Isso vai trazer ali uma série de problemas, principalmente conflitos entre esses povos em diferentes locais aqui, principalmente nessa porção do sul da Amazônia. Vai começar ali a surgir muitos conflitos entre os próprios povos indígenas. Aqui, ó, até o século XVI, os tupis estendiam desde a foz do Amazonas até o sul aqui do estado de São Paulo. Então era uma área muito vasta aí desse povo. E possivelmente entre os imigrantes os tupis foram os primeiros a chegar aqui na região e estes vinham recuando conforme os portugueses avançavam pelos seus territórios. Então eles vinham recuando conforme os portugueses entravam aqui pelo território brasileiro. Então esse contexto é bem importante também. E a gente vai falar aí sobre um povo que vivia aqui no Rio Madeira, alguns povos, aliás, que viviam aqui no Rio Madeira e outros que ainda vivem, e a gente vai citar os Torá, acho que é assim o nome, Mura e Matanauí, que eram os mais antigos habitantes que se tem registro na região do Rio Madeira. Então esses povos aí são os povos que nós encontramos aí os registros mais antigos de civilizações. Tanto os Mura quanto os Torá eram povos ali muito territorialistas. Os Matanauí também eram povos muito territorialistas, então havia muito conflito entre eles e outros povos que vão surgindo depois. Os autores divergem sobre a origem dos Mura, tá? Alguns acreditam que esses vinham há muito tempo da região do Rio Madeira, ou seja, do antigo núcleo de povoação. Outros autores, porém, divergem afirmando que os mesmos tenham vindo do Peru, fugindo do Império Espanhol naquela região. Olha só, então nós temos aí diferentes pontos de vista, tá? Dentro da própria história ainda não há um consenso sobre esse povo. Pessoal, só para lembrar, eu estou utilizando esse livro aqui, ó, tá bem feinho, tadinha a capa dele, mas é do Marco Antônio Teixeira, é um professor aqui de Rondônia, o Dante Ribeiro, né, os dois que produziram esse trabalho, e também estou usando como referência o livro do professor Alex Paletó para essa aula. O professor Alex Paletó, que nesse momento é vereador na cidade de Porto Velho. E também eu uso outros autores, mas nessa aula estou usando principalmente esses dois. E estou usando também alguns dados de instituições ligadas às organizações indígenas. Mais à frente a gente vai ver essas informações, tá? Só para nível aí de conhecimento de vocês. Vamos lá. No final do século XVIII, então, alguns indígenas da região do Tapajós, que é uma região lá do Pará, tá? Lá do estado do Pará, começam a fazer contato com os colonizadores e eram os Cauaribe, acho que é assim, gente, Cauaribe, eu não sei a pronúncia. Essa nação era dividida em vários grupos, dentre eles os Parintintim, que habitam até hoje a região aqui do Rio Madeira, e os Cauabi foram ferozmente perseguidos pelos Munduruku e espalharam-se ao longo do tempo entre os rios São Manuel e Madeira. Então havia muita perseguição entre os próprios povos ali, muito conflito entre eles. Os Tupi Cauaíbe foram perseguidos pelos Mura, dispersaram-se então para o Rio Branco, afluente do rio Roosevelt, que é um rio que nasce aqui em Rondônia e ele percorre grande parte do seu curso ali dentro do estado do Mato Grosso, e depois ampliaram seus territórios até o rio de Paraná e seus afluentes aqui na porção centro-leste do estado de Rondônia. Até o final do século XIX, os Cauaíbe foram encontrados no campo dos Parecis, entre a foz dos rios Arino e Juruena, ou seja, esses povos ficavam se deslocando. Olha, veio para o Rio Machado, né, o Rio de Paraná, depois veio do Rio Roosevelt para o Rio Machado, depois foi para outra região, até o Rio Juruena. Esses deslocamentos eles eram causados pelo colonizador ao chegar e causar conflitos com esses povos, né, gerando conflito, ou entre outros povos que já estavam na localidade que eles se encontravam ou que invadiam a sua localidade e aí faziam esses deslocamentos. Aí nós temos os Tissapacura, acho que é assim que fala, tá? Chegaram à região do Baixo e Médio Mamoré no século XIX, fugiam da região de domínio espanhol, olha, mais um povo fugindo de domínio, né, do colonizador, onde atualmente é a Bolívia. Eles viviam ali na região de hoje é a Bolívia e eles fugiram de lá para a região ali do Médio Mamoré.
foram dominados pelos europeus no início do século XVII, no início do século XVII, e reduzidos a aldeamentos dos colonizadores. Alguns grupos penetraram na região da América Portuguesa, dentre eles destacamos o povo Urupá, que é um povo aqui da localidade. Quem é de Paraná, né? A gente tem um rio que deságua aqui dentro da cidade chamado Urupá, que é uma menção a esse povo que vivia aqui, o povo da etnia Urupá, na região onde hoje encontra-se o município de Ji-Paraná. E nós também temos aqui, outro povo descendente dessa etnia, os Jarus, tá? Os Jaru, que ficam na localidade do município de mesmo nome atualmente. O Jaru e Urupá tiveram os primeiros contatos com os portugueses no início do século XVIII, nas primeiras expedições dos portugueses aqui pelo centro do estado de Rondônia e também pelo rio Guaporé e rio Mamoré, tá bom? Aí a gente vai ter agora a questão dos conflitos entre os Munduruku e os Mura, né? Esses grupos duelaram durante muito tempo aqui na região onde hoje nós temos, onde se passa ali o Rio Madeira, e temos uma parte do estado de Rondônia. Durante o século XVIII, a nação indígena que mais se opôs ao avanço português foi os Mura. Eles eram considerados aí terríveis pelos portugueses, porque eles atrapalhavam mesmo as pretensões europeias de adentrar esse território aqui da Amazônia. Os Mura possuíam, antes do século XVIII, uma enorme área de domínio que compreendia desde os rios Madeira, Rio Negro, aquele lá de Manaus, para vocês terem uma ideia do tamanho da área, né? Os Solimões e o Japurá. Então, é uma área que se estendia de territórios que hoje é o estado de Rondônia, o estado do Amazonas e o estado do Acre. Então, era uma vasta área praticamente continental que esses indígenas tinham controle, um território, né? Com vários grupos vivendo em diferentes pontos. Com o avanço das expedições luso-brasileiras pela região, essa população foi ficando cada vez mais reduzida na região do Rio Madeira. Então, eles foram ficando aprisionados no Rio Madeira. Um fato importante que eu acredito que isso acontecia, inclusive porque que eles se deslocavam muito para o Rio Madeira, era a dificuldade que os portugueses tinham de se locomover pelo Rio Madeira, principalmente no médio e alto Rio Madeira, por conta das cachoeiras. Então, havia uma dificuldade dos portugueses adentrar essa região, então os povos indígenas se afugentavam por ali justamente para garantir uma certa proteção, vamos dizer assim. Os Mura e os Munduruku eram inimigos. Este último, se aproveitando do apoio do colonizador, travaram uma batalha contra os Mura, reduzindo drasticamente a sua população. O que aconteceu? Os Munduruku, eles se aliaram ali aos colonizadores durante um período, e aí, claro, isso foi causando aí um enfraquecimento muito grande dos Mura, justamente por conta dessas duas forças ali simultâneas. Ali fala, a luta simultânea contra os Munduruku e europeus, e as diversas epidemias trazidas pelos próprios europeus ocasionou em grande mortandade desse povo, do povo Mura. Então eles foram ficando cada vez mais reduzidos aí em número. Pessoal, o slide ficou bem carregado de texto, mas é porque eu quero contextualizar bem isso aqui para vocês compreenderem. Isso aqui a gente está falando agora, nesse momento, dos indígenas mais antigos aqui da região, dos povos mais antigos que fizeram os primeiros contatos e como foram esses primeiros contatos, tá? Aqui a gente não está falando de etnias, de grupos que vivem atualmente em Rondônia. Poucos ali vivem atualmente aqui no estado de Rondônia, desses que a gente está falando. Alguns remanescentes, né, desses grupos vivem aqui, mas a gente está falando de um contexto muito antigo. Aí o golpe final veio quando os Munduruku fizeram essa aliança com os portugueses no final do século XVIII, e alguns grupos Mura pediram a paz em 1786. Durante algum tempo eles estiveram de certa maneira pacificados, ok, e habitando a região do Madeira. Mas ainda assim, em razão de agressividades sofridas pelos colonizadores, os Mura voltaram a atacar e destruíram aí aldeamentos e embarcações pelo Rio Madeira. Eles faziam muito esse tipo de trabalho dentro do Rio Madeira de a impedir ali a passagem dos portugueses. Os Munduruku também eram um grupo expansionistas, mas encontraram dificuldades devido ao avanço português na Amazônia. Apesar de terem se aliado ao colonizador, esses também sofreram com esse processo. Os europeus fizeram muitas expedições punitivas contra os Munduruku também, não foi só contra os Mura, e no final do século XVIII, os Munduruku eles abandonam os territórios conquistados e recuam para as áreas dos rios Canumã e Caruru, tributários do Tapajós, lá no estado do Pará, onde hoje esses indígenas estão lá, até atualmente os remanescentes desse povo. Inclusive, esse povo hoje está sendo muito afetado pela construção de barragens, como a barragem de Belo Monte, tá? Esse povo ele vem sendo
aí afetado ao longo da história por muitos e muitos processos aí de desterritorialização e de expropriação de seus territórios para garimpo, para o setor agrícola, para a construção de barramentos hidrelétricos e construção também aí de linhas, né, de transmissão de energia e estradas, tá? No final do século XIX, o Madeira ainda possuía muitos povos indígenas vivendo, né, nas suas localidades ali, às suas margens. Em 1872 existiam ainda no Madeira vastos territórios dominados por esses indígenas. Então, mesmo ali no começo do ciclo da borracha, olha só, do primeiro ciclo da borracha, havia ainda muitos indígenas vivendo na região do Madeira, mesmo com todo esse processo de genocídio que já vinha acontecendo desde o século XVII. Na margem direita do rio Marmelos, os Mura dominavam. No rio Machado e seus afluentes era habitado pelos Parintintim. O Rio Preto pertencia ao povo Iurá e Arara. Olha só, já aparecendo aqui um grupo indígena. O rio Jamari era território de domínio dos Jacanga-Piranga, Urutucuru, Urapa, Manaca, Apama e Caritiana. Esses aqui, ó, bem importante na atualidade, tá? Os Caritianas. Esses aqui eu tenho pouca informação desses outros grupos, tá, pessoal? Porque muitos grupos indígenas que nós temos atualmente, eles pertencem a esses grupos maiores, só que a gente chama por outros nomes, né? Pelos nomes ali que foram se estabelecendo ao longo da história. Como se pode observar, o território rondoniense era de rica distribuição de povos e culturas que aos poucos foram sofrendo desterritorialização e genocídio com a chegada dos colonizadores. E até hoje o nosso território é muito rico em cultura indígena, em povos indígenas com diferentes saberes, com diferentes tecnologias, com diferentes áreas, em diferentes momentos históricos eles viveram, então são diferentes histórias. E nós sabemos muito pouco sobre esses povos. Nossa história ela não é contada a partir deles, e sim é contada pelos europeus a partir da visão eurocêntrica, tá? O ouro e a questão indígena é aí uma questão que vai dar mais um golpe, um duro golpe aí nesses povos. A descoberta de ouros nos vales do rio Guaporé e Mamoré, que a gente ainda vai estudar, olha só, isso que é importante, trouxeram muitos aventureiros, garimpeiros, comerciantes, uma série de grupos, diferentes grupos de pessoas, principalmente os paulistas, né, vieram para a região em busca desse ouro, né, a corrida do ouro. Os indígenas da região que já se viam pressionados pela chegada dos europeus desde o século XVI, agora encontram um novo desafio, que é resistir ao trabalho forçado nos garimpos e à expropriação de seus territórios para a extração do metal precioso. Então, agora era outro desafio, um desafio muito grande. Entre os grupos indígenas mais apreciados pelos sertanistas para apresamento, para trabalhar nas minas de ouro, né, na extração do ouro, estavam os Bororô, acho que é assim que fala, e os Pareci, que por isso que a gente tem um nome ali de uma chapada, Chapada dos Parecis, desse grupo indígena, que é justamente onde nasce o rio Guaporé, na Chapada dos Parecis, que eram considerados mais dóceis e fáceis de adaptar-se aos costumes dos não indígenas para trabalhar, ajudar na expansão mercantilista, né, no processo imposto naquela região do Guaporé, que era justamente a expansão do mercantilismo e a busca do ouro na região. No entanto, alguns grupos eram hostis a esse processo e essa escravização, esse trabalho forçado, não foi assim feito pelos portugueses de maneira fácil. Muitos grupos se opuseram a esse trabalho com muito afinco. Povos como os Paiaguá, Cabixi, por isso que a gente tem o nome ali do município no sul do estado de Rondônia, chamado Cabixi, era uma localidade onde esse povo vivia, Caiapó. Trouxeram muitos transtornos e tragédias para os colonizadores. Era muito comum os ataques de indígenas a garimpeiros, né, os mineiros ali e as autoridades locais no período de exploração aurífera da região. Era muito comum esses ataques e esses ataques eram bem sangrentos, para os dois lados, tá? Vale lembrar que nesse período o comércio indígena para o trabalho forçado era proibido pela coroa, era proibido o indígena ser levado a trabalho forçado, mas isso ocorria livremente na frente de todo mundo, sem muitos problemas na região. A fiscalização era muito precária, então esse trabalho forçado acabava acontecendo. A precariedade na mão de obra escrava negra para a região tornava os indígenas ainda mais vulneráveis dos colonizadores. Mas aqui cabe um ponto. A região do Guaporé, aqui ó, que eu até coloquei, ó, a região do Guaporé veio uma leva muito grande de escravos africanos
E é por isso que nós temos, inclusive, remanescentes quilombolas na região do Guaporé, por conta dessa época aqui, quando muitos escravos vieram para trabalhar nas minas de ouro forçados, né? Trabalhando ali forçados na mina de ouro, eram escravos, e aí esse número de escravos indígenas era muito pequeno perto do número de escravos africanos. E cabe aqui também uma questão que eu vou falar também lá na aula sobre a mineração no Guaporé, que a expectativa média de vida de um africano, os autores indicam ali, era em torno de 6 meses a expectativa de vida desde quando eles chegavam no Guaporé, né, e começavam a trabalhar, em torno de 6 meses de vida, por conta da dificuldade de conseguir alimentos na região, o trabalho insalubre de ficar o dia todo debaixo d'água, dentro da água. O ouro extraído era um ouro de aluvião, ou seja, aquele ouro que estava ali no leito, na lama, no rejeito do rio, no fundo do rio. Então esse trabalho era um trabalho muito pesado, muito insalubre, e esses escravos não sobreviviam por muito tempo, infelizmente, por conta das condições desumanas que eles eram colocados aí para o trabalho. Durante o século XVIII em diante, o trabalho e conquista de colonização do território que hoje é Rondônia continuou. E ele foi, né, a passos lentos em alguns momentos e a passos muito rápidos em outros. Esse processo foi acompanhado também de apresamento de indígenas para o trabalho. Aqui, ó, até 1860, a economia da região encontrava-se em crise. Durante o período do ciclo do ouro, até 1780, por ali, nós temos, entre 1780 até 1870, um período de estagnação econômica, porque já não tinha mais o ouro e também não tinha mais, as drogas do sertão tinham perdido ali valor de mercado internacional, e isso não era muito vantajoso fazer a extração desses gêneros, né? E então a região entra em declínio, e esse declínio ele é quebrado a partir do século XIX com a descoberta, né, da vulcanização da borracha, que a gente vai estudar mais adiante. E aí passa a protagonizar a economia da região, a borracha, e inicia um novo ciclo de exploração e avanço para os interiores como Rio Madeira, Guaporé, Purus e Juruá. E aí, nesse período, muitos grupos, diversos grupos indígenas, nativos e remanescentes daqueles primeiros contatos, começam a ter um contato ainda cada vez mais forte e mais violento com as pessoas que estavam chegando na região para a exploração do látex. E aí as lutas e batalhas entre os povos indígenas permaneceram por séculos. Entre os anos de 1870 e 1874, os Munduruku atacaram os Muras e os Parintintim no Rio Madeira. Foi a partir daí que quase não se ouviu mais falar em ataques dos Muras no Madeira, justamente porque os Munduruku ali fizeram um trabalho de eliminação mesmo desse povo e amansando-os para que eles não atrapalhassem, né? Já os Parintintim ainda são vistos e continuam a atacar estrangeiros que se aventuravam pelo Rio Madeira. E em 1867 há o relato que eles atacam a expedição dos irmãos Keller. Esses irmãos Keller foram contratados pela Bolívia para fazer os primeiros estudos das cachoeiras do Rio Madeira, para saber se era possível construir canais para facilitar a navegação ou uma estrada de ferro ligando, né, as regiões do Mamoré às regiões do Baixo Madeira. Olha só que interessante. Nessas expedições aqui dos irmãos Keller, inclusive esses irmãos Keller, alemães, eles são os primeiros a relatar as dificuldades de penetração na região e falar sobre as doenças, e que a região era praticamente impossível se construir uma ferrovia, né, dadas as circunstâncias de insalubridade do espaço. Eles fizeram ali uma profecia muito certeira sobre as dificuldades que a gente vai estudar lá sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré e suas tentativas de construção, suas tentativas frustradas de construção. Em 1876, assaltaram a embarcação e mataram toda a tripulação. Com isso, atraíram expedições punitivas, que era aquele contexto de guerras justas, apesar que já tinha passado isso, né? Tendo 3 indígenas mortos e aprisionados, 2 mulheres e 5 crianças. Isso era muito comum, o rapto de mulheres indígenas e de crianças para trabalhar forçadamente em seringais ou para atender ali as necessidades, principalmente porque tinha uma população muito masculina na região e essas pessoas acabavam sendo ali escravas sexuais desses homens. Tem um documentário na trilha do Zurueu-Auau, do Vicente Rios e Andrew Cole, que ele retrata em um dos trechos lá, em um desses documentários, uma indígena que ela é capturada, né, por um seringueiro,
e ela primeiro ela fica amarrada, depois ele vai amansando ela e ela acaba se tornando a esposa dele. Isso era muito comum, tá? Isso era muito comum a acontecer esse tipo de situação. Também era comum o rapto de crianças não indígenas para dentro dos grupos indígenas ou de outros grupos indígenas para um grupo indígena X, justamente para fazer o cruzamento sanguíneo ali para evitar problemas. Os indígenas já conheciam, já sabiam que precisava misturar o sangue justamente para evitar problemas aí na hora de terem filhos, né, na procriação ali. Os Parintintim eram considerados os piores inimigos do colonizador e muito cruéis, tá? Eles eram considerados ali pelos colonizadores como muito cruéis e sanguinários. E aí a situação dos Munduruku, com a ocupação dos indígenas na coleta do látex, eles foram direcionados para a extração do látex, acabaram por reduzir cada vez mais a sua população por esse contato com os europeus e com os brasileiros já na época, né, já se chamava Brasil, com a população não indígena. Suas aldeias ficaram restritas a apenas 3 na região do Tapajós, que hoje fica ali no estado do Pará, e estavam em dificuldades, com muitas dificuldades, principalmente com questão entregues à embriagueza, constante endividamento nos barracões e aos regatões dos senhores da borracha. A gente vai estudar o que é regatão, o que é barracões, sistema de barracão lá na aula sobre a borracha, né, sobre o ciclo da borracha. E aqui a gente tem uma foto, né, da aldeia Munduruku no rio Canumã. Então esse povo aí, que foi um povo que lutou muito aqui na região do Rio Madeira, tanto contra o colonizador quanto contra os Mura, acabaram aí sofrendo muito nesse processo. Atualmente eles estão aí, como eu falei para vocês, envolvidos em outras lutas agora pelo seu território por conta de construção de barramentos hidrelétricos. Durante o primeiro ciclo da borracha, a mão de obra indígena era muito utilizada, cita-se os Caripuna aqui na região do Rio Madeira, que estavam estabelecidos ali no Alto Rio Madeira, na Cachoeira de Morrinhos, em 1872. Prestavam serviço aos colonizadores, principalmente como remeiros de canoas ou carregadores no trabalho de carga e descarga para vencer as corredeiras do Rio Madeira. Como não tinha como vencer as corredeiras, o que fazia? Chegava com a embarcação, descarregava aquela embarcação em solo, transportava a embarcação para a parte mais alta ou mais baixa do rio para vencer a cachoeira e carregava de novo a embarcação. E os indígenas faziam muito esse trabalho aí junto ao colonizador. O fim do primeiro ciclo da borracha diminuiu o genocídio, porém não dura muito essa redução. Por quê? Na Segunda Guerra Mundial, aqui eu trouxe uma figurinha, ó, cada um no seu lugar, a propaganda brasileira para levar homens para a Amazônia, né, trazer homens aqui para a Amazônia. Cada um no seu lugar, a Segunda Guerra Mundial reacende o interesse pelo látex e vai trazer uma grande leva de imigrantes, principalmente nordestinos. E isso aconteceu porque o governo brasileiro, né, direcionou essas pessoas para lá para atender aos propósitos estadunidenses pelos tratados e acordos de Washington, que a gente vai estudar detalhadamente lá na frente, mas só para você já contextualizar. O que os Estados Unidos fez lá na Segunda Guerra impactou diretamente a vida dos povos indígenas aqui na Amazônia. E aí a gente tem esse processo de genocídio que não ficou apenas no passado da coroa portuguesa, ou do Império, ou do primeiro ciclo da borracha, ou da República Velha. Após esse período, com a descoberta de minerais na região, ouro, diamantes, acentuou-se a vinda de aventureiros. A gente também tem a casterita, né? O choque de indígenas foi inevitável e somado à abertura da BR-364, 429, 421 e tantas outras rodovias no estado de Rondônia, essa chegada de colonos vai dar mais um choque, mais um conflito com esses povos indígenas. Ali na época da ditadura militar, quando começa a se distribuir terras para colonos, esse processo vai se intensificar. E apesar do processo, os povos indígenas ainda resistem, muitos povos indígenas resistiram, outros foram dizimados totalmente, grupos foram inteiramente dizimados, tá? O indígena do Buraco, que vocês devem ter visto no noticiário do ano passado, quando ele morreu, ele era o último da sua etnia, porque todos os outros da sua família foram mortos envenenados, possivelmente por fazendeiros ali da região, né? A gente não pode afirmar, mas a gente sabe que a região ali é uma região de conflito entre fazendeiros e indígenas há muito tempo, e após a morte desse indígena, alguns fazendeiros realmente começaram ali a invadir a terra indígena, daquele indígena ali chamado, que foi conhecido como indígena do Buraco. E eu trouxe aqui para vocês essa figura, que é um documentário produzido aqui em Rondônia, tá? Que se chama O Território,
Esse documentário está concorrendo aí ao Emmy, né, de documentário aí internacional. E ele é produzido pela National Geographic e com parcerias aqui de indígenas da região. A Tsai Suruí, por exemplo, está ali à frente desse documentário e mais tantos outros grupos do Uruê-Uauau, inclusive todo o processo aí se fala, né, da terra indígena Uruê-Uauau. Então vale a pena aí, tem disponível na Disney, se não me engano, tá bom? Aí vamos lá. Grupos indígenas em Rondônia, a gente vai destacar aqui 10 grupos de maiores expressões do estado: o grupo Gavião, o grupo Arara, Cinta Larga, Caritiana, Caripuna, Pacaás Novos, Suruí, Tupari, Macurape Jabuti, Caxarari e Uruê-Uauau. São os grupos aí de maior destaque dentro do nosso estado. E aqui nós temos as terras indígenas espalhadas por nosso território. Nós temos aqui a BR-364, né, o eixo da BR-364, sentido até o Acre. E nós temos aqui em vermelho as áreas destinadas a reservas indígenas, tá? Os Caripuna, Caritiana, nós temos aqui a reserva 7 de setembro, a reserva Igarapé-Lourdes, onde nós temos aqui os gaviões, os gavião, os arara. Aqui a gente tem os suruís nessa região aqui que compreende o estado de Rondônia e Mato Grosso. E aqui nós temos também o Cinta Larga, né, nessa região que compreende Rondônia e também Mato Grosso. E tantos outros, aqui a terra indígena Uruê-Uauau, tá, no centro do estado de Rondônia. E tantos outros grupos aqui que, se a gente for falar, é grupo pra caramba. Vamos lá. Continuando então, a gente vai falar agora dos gavião, né, dos gaviões. Encontra-se na reserva Igarapé-Lourdes, como eu citei para vocês. Seu primeiro contato com os não indígenas data no período da extração do látex, por conta da penetração de seringueiros, né, para a região. Esse contato acabou sendo ali muito forte, e aí, claro, isso causou ali a perda de identidade étnica desse grupo, a integração dos indivíduos com as populações locais, foi então inevitável. Então, qual foi o contato que eles tiveram? Principalmente com seringueiros e missionários que entravam ali com o objetivo de fazer a catequização desses povos, tá? E aí a gente tem também um grupo da etnia Arara, que vive na mesma região ali que os gaviões, né? O grupo da etnia Arara localiza-se bem perto dessa aldeia do Gavião. E em 1853, os missionários tentaram catequizá-los. Esse grupo foi um grupo que resistiu muito à catequização. No final do mesmo século, os missionários tentaram mais uma vez e não conseguiram o contato, sem sucesso. Somente os seringueiros conseguiram, então, esse contato ali mais pacificamente com esses grupos indígenas Arara. Vocês estão vendo ali na figurinha, né? A gente tem ali a denominação Caro, que é o que na língua deles, né? A tradução para a língua deles. E tem ali a autodenominação desses povos. Eu peguei lá dos povos indígenas do Brasil essa informação, tá? Então eles têm um nome que geralmente as pessoas os chamam, mas eles têm a autodenominação também desses povos, tá? Aqui a mesma coisa para os gavião, que ali a gente tem Icolém, acho que é assim que fala Icolém, e aí a gente tem a autodenominação deles que é Digut, deve ser assim que fala. A autodenominação, como eles se tratam, como eles se chamam, tá bom? Então, tem um nome que foram dados ou por nós, não indígenas, ou por outros grupos indígenas, que acabam dando nome, como os Parintintim fizeram, por exemplo, com os Munduruku. Eles que deram esse nome para os Munduruku, que acho que significa formigas vermelhas guerreiras, algo assim. Algo desse tipo, assim, não tenho muita certeza, tá? Bom, e aí a gente vai falar do Cinta Larga, que é muito famoso aqui no estado, esse grupo indígena, né? Um grupo indígena que vive ali na região de Pimenta Bueno, de parte do município de Vilhena, né? Na região ali mais a leste do estado, e na divisa ali com o estado do Mato Grosso. Eles habitam a área do Parque Indígena Roosevelt, na bacia do rio Roosevelt. As terras desse povo estão sobre uma área rica em ouro e diamantes, aí você já sabe por que tanto conflito, né? Os primeiros contatos desses indígenas com outros povos foi exatamente através dessa exploração mineral. O contato desse povo é extremamente hostil, tá? Esse contato é extremamente hostil devido principalmente por terem ali suas terras invadidas para exploração de diamantes e também por terem muitos indígenas ao longo da história assassinados nesse processo. Não foram poucos, tá? Foram muitos indígenas assassinados ao longo de muito tempo por conta dessa tentativa de exploração aí do ouro e do diamante na região. Essa terra indígena é conhecida por 2 massacres. O do Paralelo 11, que tem até um filme sobre ele.
onde garimpeiros e jagunços mataram centenas de indígenas, e o massacre do Cinta Larga, onde indígenas mataram 29 garimpeiros. Então é uma área de intenso conflito, é uma área muito perigosa, onde muitos grupos ali, criminosos invadem essa região à procura ali de diamantes, principalmente os diamantes, tá? Para fazer o comércio ilegal. Aí aqui, ó, o massacre do Paralelo 11 extermina 3.500 índios na região. Eu peguei a fonte lá das terras indígenas no Brasil, esses dados lá da terra indígena no Brasil, justamente para mostrar para vocês o quanto esse processo aí, ele é bem violento. E eu trouxe aqui um relato que eu peguei lá da Fiocruz, tem lá depois, vocês podem entrar e dar uma olhada, que é sobre esses massacres na terra indígena Cinta Larga. Ocorreu na data provável de 7 de abril, os guerreiros Cinta Larga atacando ali os garimpeiros no interior da terra indígena Roosevelt, resultando na morte de 29 deles. Em 10 de abril, um professor Cinta Larga e 4 menores da etnia foram retirados de um táxi por garimpeiros por volta ali do meio-dia e levados para o meio da praça em Espigão do Oeste, que é o município mais próximo ali da reserva. Ele estava ali na cidade e as pessoas capturaram ele. Mesmo sem ter qualquer ligação com o garimpo, Marcelo foi espancado, violentado e amarrado a uma árvore em resposta ao assassinato dos garimpeiros na semana anterior. Marcelo ficou em poder dos garimpeiros por mais de 10 horas até conseguir ser libertado pela PM e levado para a cidade de Paraná, aqui para nossa cidade, sob escolta. No dia 11 de abril se deu a retirada dos corpos de 3 garimpeiros assassinados no dia 7. Depois de uma semana de procura e muitas denúncias por parte dos garimpeiros, a Superintendência da Polícia Federal confirmou a localização de mais 26 corpos na terra indígena. Isso aqui foi de muita repercussão nacional e internacional na época, pela forte violência dos indígenas e dos garimpeiros contra os indígenas, porque esse massacre ele vai vir depois de um assassinato de um filho de um cacique e de mais pessoas da mesma família. São uma série de assassinatos acontecendo em famílias ali dos indígenas e aí eles revidam com forte violência contra os garimpeiros. A terra indígena até hoje é palco de disputa e até hoje tem garimpeiros lá ilegais e há indícios de grandes empresários do estado de Rondônia envolvidos nesse processo aí de exploração ilegal dessa terra indígena. E aqui eu trouxe uma reportagem da Folha de São Paulo, da época, né, de 2004, onde ocorreu esse massacre, que é onde os índios explicam motivos da chacina dos garimpeiros. E aqui os índios relatam, né, a questão de invasão do seu território por pessoas não indígenas e que acabavam matando os indígenas justamente por eles se oporem ali, né, se opuser à questão da exploração desse território. Então é um território que ele vem sendo violado há muito tempo. Como o Estado brasileiro acaba sendo muito ausente nessas questões de violência no campo e violência em terras indígenas, acaba que muitos grupos recorrem aí, né, a questão da violência física mesmo para resolver as situações. Infelizmente, isso acontece bastante. E os Cinta Largas não são exceção no nosso estado em relação a essa questão de violência contra eles, contra povos indígenas. Todos os povos indígenas de Rondônia sofrem muito com a violência, seja por invasão do seu território, seja por morte de indígenas por disputa territorial, ou seja até mesmo por vícios e tantas outras questões que acabam ali invadindo o espaço desses povos. Aí agora a gente vai falar dos caretianas, que vivem na área compreendida pelo atual município de Porto Velho e estabeleceram contato muito antes, desde o século XVIII, com os missionários exploradores. Mas foi durante o primeiro ciclo da borracha, né, que a exploração desse povo foi intensificada justamente para ajudar no trabalho. Atualmente convive com desmatamento e invasão de suas terras por madeireiros e grileiros. É um povo indígena que está muito cercado pela atual expansão do setor ali da grilagem de terras, né, e o agronegócio. Aqui, ó, grilagens e invasões avançam sobre o território indígena caritiana. O povo caritiano localiza-se a 90 km de Porto Velho, com uma população aproximadamente de 350 pessoas, vivendo em 4 aldeias, sendo 2 no espaço território tradicional, não demarcado pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Aí é outro problema que nós temos. Muitas áreas indígenas, onde os indígenas vivem, onde eles sempre viveram, nunca foram demarcadas e isso causa uma insegurança muito grande. Com a terra indígena já é difícil eles manterem seu território, sem a terra indígena é praticamente impossível. E aqui eu trouxe para vocês a área indígena aqui dos caritianas, tá? Peguei lá do Google Maps,
essa área aqui todinha. E eu quero que vocês observem aqui o eixo da 364, ó. Aqui a gente tem o eixo da 364 indo para o Acre. Aqui nós temos o Rio Madeira, ó, a bacia aqui do Rio Madeira. O povo caritiana logo aqui. E podem observar, ao sul há um avanço aqui pela Floresta Nacional do Bom Futuro, que era uma área de preservação que foi invadida por vários grileiros e depois vendendo essas terras para agricultores ali locais, pequenos proprietários de terras, né, que começaram a comprar essas terras muito baratas e está chegando muito próximo da terra indígena, assim como aqui pelo norte a gente também já vê o espaço sendo cada vez mais deteriorado. E aqui no oeste, olha só, aqui no oeste também essa invasão do território indígena muito próximo aí da terra indígena. Muitas dessas áreas em volta de terra indígena são áreas de parques municipais, parques nacionais, reservas extrativistas, reservas do patrimônio natural, vários tipos de unidades de conservação. E essas unidades são duramente invadidas e aí o último passo é invadir a terra indígena, tá bom? E aqui a gente vai falar agora dos caripunas, que eles estão bem próximos dos caritianas também. A gente tem aqui ó, o Rio Madeira, BR-364 indo para o Acre, aqui o Rio Madeira e aqui o Rio Mamoré, tá? Aqui a cidade de Nova Mamoré e aqui mais ao sul a gente vai ter a cidade de Guajará-Mirim. Mas aqui, ó, a terra indígena dos caripunas, percebam, essa não tem nenhuma parte protegida ao seu redor. É uma terra indígena aí que vem passando por um processo bem forte de invasão do seu território, tanto por madeireiros, garimpeiros e também por grileiros de terras ali ao redor. Os caripunos vivem atualmente nessa área de conflito de território e foram duramente impactados no passado pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e atualmente pela invasão dos seus territórios aí por madeireiros, garimpeiros e grileiros. Aqui ao sul da terra indígena a gente tem essa estrada aqui, ó, que é a rodovia BR-421, que ela liga Nova Mamoré até o município, deixa eu ver se está aparecendo aqui, não está, até o município de Ariquemes, que está mais aqui assim, ó, até o município de Ariquemes. E isso é um motivo de muita preocupação, porque essa estrada aqui, ela passa dentro de um parque, o Parque Estadual de Guajará-Mirim. E esse parque aqui é a nova fronteira da grilagem de terras na região entre a reserva Igarapé-Laje, tá? Entre os caripunas e bem aqui a gente tem os Urueu-Auau, e é onde vivem ali muitos indígenas isolados. Então essa região tem causado muita preocupação de entidades ligadas aí à proteção dos povos indígenas em Rondônia. E aonde se passa inclusive uma parte do documentário lá, que eu falei para vocês, o território, que fala um pouquinho aí dessa situação aqui de Rondônia. Seguindo, vamos falar agora dos Urueu-Auau. Possuem a maior reserva dentro do estado de Rondônia, totalmente dentro do estado de Rondônia, e encontram-se partes isolados e parte em contato com a FUNAI. É a maior porque o Cinta Larga lá tem uma reserva maior, Roosevelt, mas compreende 2 estados, tá? Esses indígenas, grande parte ainda estão isolados dentro dessa imensa área. É uma área muito grande, tá? A área desse povo. Eles foram duramente impactados durante ali as colonizações de 1970, quando passaram a sofrer muitos ataques dos colonos que chegavam, já sofreram ataques dos seringueiros, e aí começou a sofrer também o ataque dos colonos, principalmente aqui na região de Ariquemes, ó, município de Ariquemes, município de Montenegro e de Campo Novo. Essa região aqui, ó, houve tensos conflitos com o povo Urueu-Auau durante o período aí de colonização recente, com a expansão da fronteira agrícola do Brasil. Durante a construção da BR-429, ela saía aqui de Ouro Preto do Oeste e ela estava penetrando por dentro dessa área da terra indígena, ela iria penetrar aqui por dentro. O governo brasileiro sofreu duras sanções estrangeiras por conta disso, porque ele estava pegando dinheiro do Banco Mundial para fazer essa rodovia, né? E aí o Banco Mundial travou os recursos, e aí o Brasil foi lá e mudou o eixo da rodovia aqui para o sul, né? Ligando ali o município de Presidente Médici ao município atualmente hoje de Costa Marques. Teve que mudar o eixo dessa rodovia, porque iria atingir em cheio, já estava atingindo em cheio, o grupo indígena aqui, os Urueu-Auau. E é justamente nesse período que se faz os primeiros contatos aí com os Urueu-Auau para tentar salvá-los e evitar ali uma catástrofe com a invasão do seu território. Tá? Aquele documentário que eu falei para vocês, Nas Cinzas da Floresta, a década da destruição de Vicente Rios e Andrew Cole, retrata isso aqui perfeitamente. Eu digo para vocês, assistam, é maravilhoso, vocês vão compreender muita coisa.
E aqui a gente vai falar das organizações indígenas de Rondônia. Eu não falei do povo Suruí, porque eu já ia falar deles aqui, né? A gente vai citar aqui ao grupo aqui Paiter Suruí, com a associação Marimop Gamebe Paiter, que foi criado com o objetivo de defender os direitos e interesses do povo Paiter Suruí. O povo Paiter Suruí é um dos povos que eu acredito ser o mais organizado aqui do estado de Rondônia em termos de participação política, de busca por direitos, né, na sociedade brasileira e também por estarem aí incumbidos de uma tarefa que é para todos os povos indígenas, de proteção. A Tsai Suruí, que é uma jovem desse grupo, ela dedicou sua vida, né, dedica sua vida ali em defesa desses direitos dos povos. Ela está sempre em eventos internacionais, né, representando os povos indígenas brasileiros, é muito atuante. E hoje esse povo ele tem ali um complexo turístico dentro da sua terra indígena, que nós podemos lá conhecer, visitar, conhecer sua cultura, seu espaço, né? Então tem muitos projetos, vocês podem entrar aí nesse site, eu tirei a tela lá do site deles, que você pode entrar lá, eles têm todo um aparato ali turístico, né, ligado aí à sua etnia, ligado aí aos seus costumes, para preservar esses costumes e também transmitir esses conhecimentos a outros povos. E nós temos também uma outra organização que eu trouxe aqui para vocês, que é a Associação de Defesa de Etnoambiental Canindé. Essa associação de defesa é uma organização da sociedade civil de interesse público com sede em Porto Velho, fundada em 92 com o objetivo de defender os direitos humanos e o meio ambiente, propondo soluções criativas que fortaleçam a identidade, a cultura, a economia, a educação e a saúde dos povos indígenas em diversas regiões do Brasil. Então aqui é uma maneira de tentar, né, reverter toda essa crueldade do processo aí da ocupação e exploração dos territórios indígenas, dando a eles o protagonismo, né, de garantir ali o seu sustento e também mostrar para as populações não indígenas ali o seu valor também. Vamos continuando. E aí a gente tem aqui a associação Acote Pitim Adnipa. Gente, peço desculpa, tá, se algum indígena estiver me assistindo, porque realmente eu tenho dificuldade em falar esses nomes, porque são nomes ali, para mim, são bem difíceis de pronunciar. Que essa aqui é uma associação do grupo indígena Caritiana. Essa associação ela vem justamente para ajudar esse povo a se proteger das invasões do seu território. Hoje os indígenas recebem muitos pesquisadores, principalmente da Universidade Federal de Rondônia, dos institutos federais, principalmente o Instituto Federal de Rondônia, para dar cursos a eles sobre geoprocessamento, sensoriamento remoto, produção de mídia audiovisual, para que eles denunciem as invasões no seu território, utilizando inclusive drones, né, aeronaves não tripuladas, para denunciar o desmatamento ilegal em suas terras. Então a tecnologia auxiliando esses povos também, e a internet, né, auxiliando esses povos para divulgação aí dos crimes cometidos contra as suas etnias. E nós temos o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que é ligado à Igreja Católica, que é um organismo ali vinculado à CNBB, né, em que a sua atuação ali é missionária e conferindo ali um novo trabalho da Igreja Católica junto aos povos indígenas, né, respeitando a sua cultura, a sua identidade e ao mesmo tempo trazendo ali os preceitos, né, da Igreja Católica para esses povos. A gente sabe que isso vai sempre acontecer, infelizmente, né, a vinda do cristianismo para dentro desses povos. Bom, é isso, pessoal. A aula ficou muito longa, mas é uma aula assim que eu caprichei para vocês terem aí o máximo de conhecimento sobre a questão indígena aqui em Rondônia. Espero que vocês gostem da aula, estudem, e para os nossos assinantes eu vou deixar lá os slides dessa aula disponível para você poder consultar, tá bom? A apostila a gente vai demorar um pouquinho para produzir desse conteúdo, porque ainda vem outro que a gente vai produzir ali o material, o módulo desse conteúdo, mas a aula e os slides eu vou deixar lá disponível para vocês. Um abraço e até mais.